Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso API Talks, o podcast onde que a gente fala sobre tecnologia e inovação. Hoje nós estamos aqui com um assunto super importante, né? Como hoje não deixa de ser, é um dos assuntos que está em alta, mas é a transformando operações com IA na automação de processos em tempo real. E hoje eu estou com dois convidados que vão me ajudar nesse tema para a gente trazer compartilhar até de cases e também do que a gente vem fazendo sobre a parte de IA para discutir esse tema. Então, eu estou aqui, primeiro, quero apresentar o Diogo. Diogo, que é gerente de tecnologia do Grupo Cooper Cargas. Diogo, por favor, fala aí um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal e também do Grupo Cooper Carga, qual que é a tua atuação lá, né, que acabou recentemente assumindo o papel também na área de inovação, né? Então, puder compartilhar um pouquinho da tua frente lá com a gente, conosco, por gentileza? Legal. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Júnior e Valde, né? Obrigado pelo convite, né? Para participar aí do podcast com vocês, né? Bom, então, falando um pouquinho primeiro da Cooper Carga, né? Um grupo um operador logístico, né? A Cooper Carga atua hoje em frentes internacionais e nacionais também, né? Então, nós atuamos aí desde o negócio portuário, temos operações nos principais portos do Brasil, temos operações internacionais também em todo o Mercosul, né, desde a Argentina até o Chile. Temos operações de transferência nacional, né, então operamos aí com o transporte rodoviário e multimodal também no Brasil, né. Temos algumas operações fracionadas também, né, mais focado com o B2B. Temos aí também algumas operações dedicadas, onde a gente entrega um produto, um serviço mais digamos assim, customizado para o nosso cliente, né? Onde a gente entende muito bem a dor, a solução que o cliente precisa e encaixamos uma solução logística para ele, né? Desde veículos elétricos, veículos voltados muito ao ESG também, né? Com baixa emissão de carbono. Se o cliente, né, preferir e tiver com essa pegada já de projetos aí alinhados a ESG, então a gente tem um serviço focado para isso, né? A gente tem uma área de projetos que desenha toda a operação, todo o projeto para que isso se encaixe, isso seja sustentável, para que no final do dia funcione, né? E não seja algo com um custo elevadíssimo que inviabiliza a operação. Não, então a gente desenha uma operação que realmente cabe no orçamento, né? E resolve o problema principal lá, que é a logística, né? Bom, meu nome então é Diogo, né? Como tu já comentou, eu sou gerente corporativo de tecnologia e inovação do Grupo Cooper Carga, tá? Assumi agora recentemente a inovação, era só tecnologia, agora estou assumindo a parte de inovação. Estamos com um desafio aí para 2025 para a gente poder executar uma inovação mais aberta, mais voltada com foco no cliente, foco na operação, né? Então a nossa inovação fechada ela já funciona muito bem, né? Então ela já tem processos já funcionando com relação a melhoria de processo, catalogação de ideias, plataformas, gamificação. Isso já está funcionando, essa cultura muito bem na Cooper Carga. E agora nós temos o desafio, né? Tem o desafio de levar essa inovação para fora das portas da Cooper Carga, que é realmente aí a gente começar a fazer alianças aí com ecossistemas de inovação, startups, promover eventos de inovação e tecnologia e com tudo isso voltado com foco no cliente e na operação, né? Então, eu costumo dizer que tudo que a gente faz lá dentro tem que fazer sentido para o nosso cliente, né? A nossa obsessão tem que ser pelo cliente, né? Então, na Cooper Carga não é diferente, né? E eu trago um pouco agora essa pegada aí de a gente trazer esse foco aí no cliente, tá? Bom, show de bola. E o meu papel é esse, né? Então, meu papel é trazer a evolução tecnológica para a Cooper Carga, né? Então, liderando aí o time, trazendo agora também essa parte de inovação, né? Então, venho muito da área financeira, trabalhei 15 anos na área financeira, trabalhei 3 anos na área de indústria, né? E agora os últimos 3 anos e meio aí na área de logística está sendo um baita desafio, mas muito interessante e muito gratificante também. Que legal, cara. Vai ser legal ouvir você, esse mais de 20 anos de experiência na tecnologia. Muita coisa para compartilhar, com certeza. Também nós estamos aqui com o nosso amigo José Hélio, né, do Grupo Supero. A PayPass também faz parte aí do Grupo Supero. O Supero tem várias soluções para atender os nossos clientes, são mais de 20 anos de história. E o José Hélio, ele é responsável por uma solução super importante, que é a nossa área de Smart Solution.
Zélio, conta aí um pouco de ti, se apresenta para o pessoal e também aí do teu papel junto ao grupo, por favor. Perfeito. Primeiro agradecer, né, o seu convite, Valdir. Sei que é super importante, acompanho já o podcast de vocês há bastante tempo. E também, óbvio, chegar bem num dia que tem um convidado especial aqui e falar de inovação, acho que é super essencial. Meu nome é José, alguns me chamam de Júnior e assim por diante, mas é José Hélio Wesseb Júnior. Sou Head de Inovação ali da área de Smart Solutions do Grupo Supero. Atuo há mais de 15 anos aí na área, né? Só na área de inteligência artificial mais de 10. Então, ainda quando no Brasil a gente não tinha nem material ainda, né, em português, a gente já estava explorando algumas coisas lá fora e trazendo aos poucos para o Brasil e desmistificando um pouquinho, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, o pessoal ainda tem uma visão um pouco menos esclarecida. Tô aqui na Supero também, entrei esse ano, então também estou assumindo um papel praticamente recente, né? Entrei em fevereiro na Supero. E como head dessa nova área, bem recente também, em junho. Então, estamos juntos ali, nessa mesma caminhada. E é isso. Acho que hoje vamos bater um papo muito legal. Show de bola, show de bola. Maravilha. Bom, acho que o nosso tema aí falando bastante conectado com a automação, né? E a IA, que deu um boom aí nos últimos... Só se fala nisso, né? A gente pede para qualquer empresa aí, o que vocês vão investir? IA tá lá. IA, né? A gente sabe que IA engloba um monte de coisas aí, né? O Júnior mais que eu especialista nesse tema. Mas assim, a ideia é a gente discutir e entender um pouco aqui como que vocês já estão aplicando na prática, principalmente lá no grupo Cooper Carga, né? Tem aqui uns dados que eu trouxe de mercado, né? Segundo uma pesquisa da Deloitte, 73% das empresas estão investindo em IA e automação. Então, é um número bem significativo, né? Além disso, também a McKinsey estima que a automação pode aumentar a produtividade global em 0,8% a 1,4% ao ano. Então, acho que são números bem significativos aí quando a gente olha o cenário de automação e IA. E aí eu gostaria de fazer as perguntas aí para vocês, para a gente começar aqui no tema, né? Você poderia compartilhar conosco aí como a IA e a automação estão sendo aplicadas na operação logística, principalmente na Cooper Carga, né? O que você já tem feito lá nas soluções. E depois também o Júnior puder compartilhar o que ele já vem fazendo aí no Grupo Supero e alguns cases nessa pegada de IA para a gente conectar aqui com a realidade do nosso tema. Então, Diogo, por favor, se puder explicar um pouquinho. Vamos lá. O tema IA, ele é um tema bem... o Júnior aí, com toda a experiência dele, né? Que bom conversar, né, com quem tem bagagem aí, né? Eu vim da área técnica, mas não fui tão profundamente para a área técnica, fui mais para a área essa área mais de gestão e tal, né? Mas assim, o que eu vejo, né, dentro dessa área de tecnologia, né? Então, hoje se fala muito IA, né? Tempo atrás era metaverso, né? Não sei se vocês lembram, né? Não muito tempo atrás, né? E aí tinha outras, né? Lá atrás era Big Data, e enfim, tinha uma série de coisas que vão acontecendo, né? Nos ciclos de tecnologia e tal, e vão vindo à tona as coisas que, na verdade, como tu falou, já eram feitas, né? Há tempos atrás, com nome diferente. E falar a verdade, né? Nós de tecnologia, a gente é ruim de marketing, né? E aí entra alguém que é bom de marketing e vende, né? Alguma coisa com uma maneira diferente e tal. E acho que é por aí mesmo, né? Tem que popularizar, né, as tecnologias. Exato. E tal. Lá dentro da Cooper, o que a gente está utilizando, né? Eu acho que é muito prudente, pelo menos assim, para quem está pensando em trazer, né? Todas as empresas, vamos investir em IA, mas desenha como fazer, né? E colocar um foco do que vai fazer. Por quê? Porque tem muita coisa que basicamente não vai te trazer um resultado, né? Exato. Então, para nós começamos a atuar em coisas que, né, trazem um resultado palpável para nós. Então, assim, qual que era o nosso maior desafio ali, né? Hoje a logística, ela vem ainda do modelo, talvez não tão digitalizado como talvez outras áreas, né? Bancárias, por exemplo, né? Que está totalmente digitalizado desde os anos 90, 2000, já vem ali, né? Lembro os mainframes, né? Os mainframes, né? E já veio vários bancos aí, né? Fazendo internet banking e tal. Isso já 20 anos atrás. A logística, ela vem, né? Como um modelo mais tradicional. E aí, nós usamos essa estratégia, por exemplo, uma dificuldade nossa era a captura de cargas, né? Então, como que a gente faz para garantir que tudo que está chegando na mão lá do nosso colaborador
está sendo cadastrado e nós estamos vendo aquilo que a gente atende, mas o mais importante é vendo aquilo que a gente não atende também, né? Que é o potencial que nós temos de faturamento que nós não estamos trazendo para dentro de casa, né? E essa relação muito do colaborador lá com a logística do cliente lá e tal, fica muito na mão ali de, né, celular, e-mail, WhatsApp e tal, né? E o mundo formal, que é no sistema, a gente não vê, né? Só vê aquilo que realmente já está combinado, já está acertado e nós vamos atender, né? Mas qual que é o potencial que aquele cliente tem para nós de carga, né? Quando ele vem, por exemplo, via comercial, eu tenho 100 cargas mês para você, né? Mas na prática, às vezes não se concretiza, mas não é nem por problema do cliente, às vezes é por uma questão nossa que a gente não está enxergando ou não está, né? E nós usamos o modelo de linguagem natural ali, né? O GPT, né? OpenAI, usando a integração aí da API PaaS, né? Através da API PaaS, conectando nas nossas caixas de e-mail desses colaboradores, interpretando os e-mails que chegam para eles, né? E as oportunidades que vêm de uma forma não padronizada, né? Porque tem o colaborador X que manda, né, abreviado, o outro escreve de uma maneira diferente. E aí a inteligência artificial faz a leitura, entende isso como uma oportunidade, né? E cadastra no nosso sistema. E coloca lá no nosso sistema como uma oportunidade de carga, né? E aí tem mais uma série de coisas para frente, daí depois que tiver tempo posso falar um pouquinho mais. Aí tem nossas inteligências lá que rodam matches e tudo mais, que aí a gente começa a conectar a carga com o motorista, com o veículo e tal, mas aí é outra conversa, né? Já é mais para frente, né? Mas assim, hoje nós estamos utilizando esse processo de IA para aproveitamento de cargas, né? Então a gente tem uma alavancagem aí, cara, impressionante assim no número de cargas cadastradas na plataforma, né? Então esse mês foi o mês, inclusive, que a gente estourou lá os fluxos, né, de integração, porque realmente veio muita carga. Então isso traz para nós um potencial de receita e traz para nós também uma informação importante, né? Por que a gente não consegue, talvez, atender todas? Aí a gente, começando a trazer causa raiz para cada carga, a gente começa a resolver e talvez aumentar um potencial de receita da companhia, né? Então, esse é um exemplo que a gente está usando lá, né? A inteligência artificial. Bem bacana, e acho que é isso que você falou ali, né? Como que a gente... Porque o IA a gente abre a internet, coloca a IA ou vai buscar, surgem N soluções, né? Mas é como que na prática a gente consegue tangibilizar e trazer um retorno aí para a empresa, né? Acho que isso acaba ilustrando bem que no final do dia, né? Vocês como uma empresa operadora logística, quanto mais carga, aumenta o maior faturamento, quanto mais habilidade que eu tenho disso, eu consigo entender quanto que eu tenho que disponibilizar de veículos para atender, né? Então, acho que vocês conseguiram tirar da mão das pessoas ali que estavam olhando isso de uma forma manual, né? E não ter essa visibilidade e assim vocês conseguem entender, olha, nós temos muito mais potencial de carga aí, automaticamente consigo programar mais e aí com isso vem a receita. Então, de fato colocando o IA em prol do ROI, né? Do retorno. E naquilo que a gente costuma dizer o seguinte, né? Você tem que mexer naquilo que mexe o ponteiro da companhia, né? Exatamente. Então, nada contra, né? Nada contra. Acho que cada estratégia é uma estratégia, né? Mas, por exemplo, na nossa realidade, na minha realidade, não é interessante eu aplicar IA, por exemplo, num botzinho lá para conversar com, né? Não é interessante para mim, não vai me trazer retorno isso, né? Sim. O que vai me trazer retorno é eu ir lá no começo do processo e ver qual que é o gap. O gap é esse, então vamos resolver dessa forma. Sim. Aí depois eu vou vindo no processo, mapeando o processo, né? E vou identificando outros gaps que eu possa conectar, inteligência artificial, ou uma automação, né? Ou uma robotização, RPA e tal. E a gente vai conectando e resolvendo os gaps daquele processo, né? Legal. E aí no final você vai ter um produto interessante, né? Então, acho que esse é o segredo, né? Mapeia o processo, né? Começa a levantar os gaps, começa a conectar soluções ali nesses gaps, né? E não faz só para dizer que tem o IA, né? Exato. Porque aí é ruim, né? Quando você, não, tem IA, tem. Aonde que tá? Tá lá no bot do site, né? Nada contra, né? Pode ser uma estratégia, né? Mas também... Se a empresa for orientada a isso... orientada a isso, sem problemas, né? Mas não só para, né, para cumprir a meta, né? De ter a IA na empresa. Né? Porque às vezes coloca lá, temos que ter IA. Então, o que? Não sei, mas temos que ter. Qual o sentido disso? Legal. Júnior, comenta aí com a gente, cara, um pouco também algumas aplicações aí que, nessa vasta experiência, certamente já tem vários cases para compartilhar com a gente, mas ultimamente o que se
vem trabalhando, né? O que o grupo vem trabalhando aí nesse tema de IA e automação. Aí. Perfeito, perfeito. Primeiro vamos dar nome aos bois, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ainda o público em geral acredita, olha primeiramente para modelos de LLM, né? Então ele vai olhar para GPT, vai olhar para Claude, vai olhar para milhares, igual você mesmo falou, e tem várias ferramentas que fazem hoje, que são as buzzwords aí do que o mundo acaba aplicando. Mas quando a gente está falando de inteligência artificial, ele é um campo mais aberto, né? Como a gente já citou, a gente fazia isso lá atrás. A inteligência artificial não é um termo que foi cunhado agora, né? Desde 1950 já tem trabalhos em cima disso. Desde 1990 até 95 ali já foi cunhado um termo mais voltado aí para a parte de inferência, né? Trabalhando com redes neurais e assim por diante. Que redes neurais, para deixar mais claro para o nosso público, né? É o que fez com que surgissem as estruturas de GPT, que são baseados em modelos Transformer, enfim. Se eu for falar aqui é uma sopa de letrinhas que vai confundir mais a galera, mas é deixando em miúdos, né? A inteligência artificial é um campo muito aberto, então a gente aplicar IA, a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça que IA, ela é o GPT, né? Primeira coisa. Segunda coisa, o GPT ele nada mais é do que um LLM. O LLM ele é um modelo de linguagem baseado em NLP, só que trabalhando em cima de redes neurais que ajuda a gente a tokenizar, né, vamos dizer assim, o que é escrito. Ou seja, ele faz a ligação das palavras. Então, ele verifica o conceito que está escrito por trás daquele e-mail que você mesmo citou, ele verifica qual que é a aderência ou qual que é o contexto daquilo e classifica. Ele é um modelo classificatório. Simples assim. Então, ele é um modelo que limita um pouco como a gente interpreta as coisas. Beleza, então a gente tem LLM, né? GPT e todas as outros modelos de linguagem. Nessa mesma cadeia, a gente tem a parte de machine learning, que daí é onde você vai aplicar... vou aplicar um modelo aqui para poder verificar quanto eu vou ter de demanda, por exemplo. Vou rodar um modelo ali de série temporal que vai me indicar quanto daqui a 1 ano ou daqui a 2 meses eu vou ter de potencial de carga. E quanto que eu vou precisar mudar na minha operação? Se eu vou ter que comprar mais caminhão ou não? Se eu vou ter que aumentar o meu número da frota, modificar roteiros e assim por diante. Então, são vários campinhos, cada um, obviamente, especializado, né? Assim como visão computacional, quero verificar se tem alguém roubando, se alguém está usando o capacete ou não na minha operação e assim por diante. Então, essa é a primeira a gente deixar em miúdos. E, por último, onde eu consigo aplicar isso e onde hoje a gente aplica isso nos nossos clientes. Então, olhando para os modelos de LLM, hoje acaba sendo vamos dizer assim, o que os clientes mais querem. Por quê? Porque é o que está no topo, né? Se você procurar qualquer coisa no Google, você procurar, igual você falou, procura IA no Google. Você vai encontrar, sei lá, 400, 500 mil resultados apenas voltados para LLM. Então, o potencial disso é muito grande como um negócio, mas a gente não pode entender que não pode colocar isso apenas como um potencial de negócio também para a minha empresa. É potencial de negócio como produto. Não dá para rotular, né? IA é isso. Exatamente, exatamente. Hoje a gente aplica muito a parte de inteligência artificial, principalmente voltada a LLM, para produtização e principalmente para trabalhar dados que precisam ser interpretados. Sejam eles dados estruturados, não estruturados ou semi-estruturados, né? Ou seja, cara, eu tenho dados que eu preciso ler, que eu preciso interpretar, um volume muito grande. Como é que eu posso fazer? Eu não posso colocar uma automatização simples. Ela não vai conseguir fazer uma expressão regular, né, para poder catalogar tudo isso. Então, a gente acaba utilizando o modelo de linguagem muito mais rápido, muito mais eficiente e consegue gerar resultado palpável. O que a gente mais aplica, né, nesse mundo, a gente acaba fugindo um pouco de GPT pela questão da tokenização, né? Como a gente fala, tokenização é custo no final, né? Porque você transaciona lá para o GPT uma quantidade de solicitação, né? Quantidade de palavras, e ele vai te retornar uma quantidade de palavras. Um texto, seja ele a interpretação que você tiver. Isso gera custo. Mesmo que seja 0,00005 centavos de dólar, no final, a cada 1 milhão de tokens, por exemplo, você vai ter... $4, $3, $2, né? Não sei como é que tá o custo hoje de GPT, tá? Mas que chega. Mas chega, uma hora chega, né? Mesmo, chega. Obviamente, o ROI, ele se paga, com certeza, né? Muitas vezes, mas ao mesmo tempo, tem muitos clientes que acabam tendo essa dificuldade. Eles querem ter algo muito mais palpável de quanto eles vão gastar.
Então a gente acaba indo para um mundo um pouquinho diferente, que é o mundo do open source. Ou seja, o cliente ele aceita perder um pouquinho em eficiência, mas ele acaba ganhando em custo, ele acaba ganhando que ele não vai transacionar nada da inteligência da empresa dele para fora, apesar de que mesmo com o GPT, com toda a segurança, a gente usando a API, é outro mundo, não é igual você abrir, né, o GPT na mão lá e ficar digitando. Mas ainda tem empresas que têm esse receio, então a gente acaba indo para o mundo open source, onde a gente consegue plugar isso aqui dentro de um servidor dele, rodar isso numa nuvem privada dele, garantindo, obviamente, total segurança e a estrutura que ele queira dentro da nuvem. Então, hoje é onde a gente mais está aplicando, né? Fora a visão computacional e outras plataformas e estruturas de inteligência artificial, que já é o comum, né? Como a parte de data science, como a parte de analytics, como a parte de machine learning, né? Então, um pouquinho aí do mundo onde a gente está trabalhando. Não, bacana. Até entrando também na questão dos benefícios, né? Porque, como a gente está falando aqui no final do dia, qual é o retorno que se espera disso, né? E também compartilhando aqui algumas informações que a gente pesquisou, né? Empresas que implementam IA em processos internos registram um aumento médio de 20% na eficiência operacional, né? E uma redução de até 30% nos custos da operação. Então, são números bem significativos, né? E acho que o que eu mais achei interessante aqui também, que é uma pesquisa da PwC, que aponta que a IA pode contribuir com um aumentar o PIB global em até 14%. Até 2030. Cara, 2030 está aí, né? Então, assim, a gente não pode deixar de lado e não debater sobre o tema, né? E acho que, assim, todas as empresas vêm fazendo isso, como o Diogo vem falando. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês também, acho que sobre esses benefícios, né? Pensando aqui até, Júnior, para ti essa pergunta, né? Pensando em soluções aí com a Supero, desenvolve quais são os benefícios específicos que a IA traz para operações logísticas, pode ser especificamente até para a gente aproveitar o tema aqui, né? E como esses benefícios traduzem em vantagens competitivas para os clientes de vocês, né? Então, se puder compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Vamos lá, né? A aplicação da IA, ela é extensa, né? Como a gente sabe, depende muito do teu problema. Então, é sempre olhar para a matriz do cliente, né? O cliente está no centro, como que eu consigo atender ele da melhor forma, mais eficiência, como é que eu consigo aumentar a minha operação, sem penalizar quem realmente paga a conta, que no final é o cliente. Então, a aplicação de IA para a área logística, a gente vai desde gerenciamento de estruturas logísticas para verificar qual que é a melhor rota, por exemplo, transacionar e melhorar o last mile, né, que acaba sendo o principal ofensor da área logística, né? Por exemplo, a Cooper Carga, ela é uma empresa que ela opera do início até o fim, né? Até a última milha ali, né? Até a entrega basicamente no porto ou aonde for diretamente. Sim. Mas agora pensando em outras áreas que acabam tendo uma operação um pouco mais separada, por exemplo, Mercado Livre ou outros que fazem um tipo de transporte um pouquinho diferente, a gente precisa otimizar principalmente a entrega na cidade, que é a chamada last mile, né? Então, é ali onde eu tenho um maior complicador, porque eu tenho o trânsito, eu tenho a quantidade de cargas e operação de CDs que eu preciso ter em cada região para determinar a quantidade de produtos que vão ser consumidos naquela região, para que eu consiga colocar nesses CDs as cargas específicas de cada região para distribuir mais fácil. Ou seja, o cara compra uma geladeira, se ele estiver numa região onde tem muita gente comprando geladeira, não é mais fácil eu colocar uma quantidade de geladeiras muito maior nesse CD que é próximo dessa cidade para poder atender? Então, tudo isso a IA vai nos ajudando. Outra coisa na área de logística também, né? Hoje os maiores portos, né, do Brasil hoje são atendidos pelo Grupo Supero, né? Dentre eles, cito até a própria Santos Brasil, BTP, a mais famosa aqui do lado... Agora, Portonave também, enfim, dentre outros nomes de portos, a gente vem otimizando desde a estrutura de movimentação de container, de recebimento de carga, trabalhar também na última milha ali, verificar se a carga que vai chegar no porto e está numa janela operacional, o motorista vai chegar a tempo, ele vai ficar para a próxima janela, para que eu não gere engavetamento, não gere qualquer tipo de problema ali no trânsito da cidade. Ou seja, são vários tipos de solução voltado para a logística, mas sempre olhando não com a tecnologia, né? Mas sempre olhando o problema e verificando qual que é o
tipo de solução que eu posso aplicar para esse problema, né? Não jogando a inteligência artificial como um vetor e sim apenas como um caminho, né? Perfeito. Legal. Boa. E até, Diogo, para entender de ti aí, como a gente fala de automação no Grupo Copercarga, né? Quais eram os maiores desafios enfrentados pela empresa em termos de eficiência e precisão nas operações, né? E como esses desafios foram impactados pelas soluções aí de IA? Você até comentou um pouquinho antes ali, né, dessa parte aí, mas algum... Assim, o que eu vejo, né? Tem muitos desafios, né? Como o próprio Júnior comentou aqui, né? Ele falou muitos desafios, né, da logística, né? Desde janela operacional, previsão de chegada. Então, nós implementamos IA na entrada do processo, né? Então, a entrada do processo, que é a captura de carga e cadastro de carga, né? Para que eu possa internamente rodar um algoritmo inteligente onde eu vou fazer um match, por exemplo, dessas cargas com a minha base de motoristas e veículos que eu tenho, conforme a geolocalização que eles estão, previsão de chegada e tudo mais, né? Então, esse é um desafio que nós automatizamos, né? Então, o modelo analógico funciona como? O negociador pega a carga, procura um veículo da base da carteira dele que ele tem ali no Excel, enfim, nas suas anotações, né? E faz o match ali com o que ele acha que vai funcionar, né? Mas essa é uma capacidade humana, eu não consigo alavancar esse negócio, né? Eu não consigo... Até porque é muito feeling, né? Muito esse feeling, cara, então... esse caminhão aguenta X carga, Exatamente. assim por diante, né? E aí, assim, se eu colocar 100, será que ele consegue fazer todo esse trabalho com 100 também? Se eu colocar 1000, né? Ele vai conseguir fazer? Então, nós temos que sair do modelo analógico e para o digital, né? Então, por isso que nós lançamos um programa chamado Copercarga Digital nesse ano, tá? Que é justamente a mudança de cultura, do analógico para o digital, né? Não estou dizendo que era totalmente analógico, né? Sim. Mas fazendo uma alusão realmente à nossa transformação, né? Porque tem coisas sim que era analógico, né? Tem coisas sim que era manual, né? Então toda a logística é assim ainda, né? Então quem falar diferente eu gostaria de entender como faz, né? Mas assim ainda tem muita coisa no dia a dia que funciona na conversa e tal. Ali nós estamos transformando, né? O analógico para o digital, e esse é um passo importante, porque assim a gente vem de uma forma automatizada, usa a IA, por exemplo, que está mais em voga, que é o LLM, né? Entende, compreende, cadastra e aí joga para um algoritmo inteligente na nossa plataforma. Esse algoritmo avalia dentro da nossa base de mais de 65 mil motoristas e veículos qual está próximo daquela região, qual tem o veículo adaptado para atender aquele tipo de carga, qual o motorista que está apto para atender aquele tipo de carga e oferece a carga para ele. E aí, basicamente, ele tem que aceitar a carga e aí sim passa para o negociador, né? Ou que daí realmente o negociador vai fazer o papel dele, que é negociar o frete, negociar o valor, negociar a tarifa, né? E fechar com ele e fazer o andamento da viagem. Então, esse é um dos principais. A gente poderia falar de vários, né? Mas esse eu acredito que é um que tem um case bem interessante e que nos trouxe um resultado, está trazendo ainda, estamos para colher ainda esses resultados, né? Sendo bem sincero, né? Estamos com boas expectativas, né? Porque é algo que é recente, então a gente está fazendo isso há 60 dias, 3 meses, né? Nós começamos a cadastrar e fazer dessa forma, né? Mas já sentimos uma mudança enorme na quantidade de demanda que aumentou na plataforma, né? Então a gente já teve ganho, né? O ROI que é o mais importante. Já teve ganho, né? Com certeza. Então acredito que a alavancagem funcionou digital, né? Agora, claro, nós temos que fazer o restante do circuito, né? Senão você não consegue dar conta no final, né? Exatamente. Então, assim, agora eu estou fazendo com uma demanda empurrada, né? Então, eu estou empurrando carga para dentro da plataforma da operação e a operação vai ter que dar conta de atender. Claro, não vai dar conta, talvez, de atender todas que estão chegando, né? Mas a gente vai ter que fazer depois um entendimento do porquê, né? Tá faltando veículo, tá faltando... Aí entra, talvez, uma IA um pouco mais regenerativa, no sentido, assim, generativo no sentido de analisar minha base de dados, né? Eu vou lá, olha, presta atenção aqui, porque historicamente você tem uma crescente aqui e você está tendo, enfim, uma demanda maior naquela região
e você vai ter um problema aqui de veículos, por exemplo, para atender o teu cliente nesse período, né? Então, aí eu acho que a gente precisa avançar, né? E está no nosso escopo de avançar nesse ano, que é realmente aí começar a usar a inteligência artificial para começar a fazer análises por nós, né? Perfeito. Porque também a análise precisa ser automatizada, né? E não pode depender de pessoas só analisando, né? Nós temos que trazer a análise pronta para somente a pessoa tomar ação, né? Exatamente. Então, esse é o próximo passo na Cooper. Legal. E quando você fala, né, desse próximo etapa que vocês têm, que é justamente trabalhar com uma massa de dados maior, hoje a gente acaba usando muito a nossa solução, acho que não só para vocês, mas em outros clientes. A PayPass, ela oferece hoje uma plataforma de integração, um formato iPaaS, né? E aí, no final do dia, o que ela permite? Você conectar várias fontes de dados e buscar, extrair essas informações e alimentar essas informações aí para depois ser trabalhado aí com machine learning e dados, né? E aí tá entrando um pouco nesse tema aí de ferramentas, né? Eu sei que lá na Cooper Cargo vocês têm o Cooper Place, que ajuda muito nesses processos, né? Mas puder falar um pouquinho também, Diogo, aí das ferramentas que vocês utilizam hoje lá dentro da Cooper Carga para essa automação, né? E a parte de IA, o que vocês estão utilizando aí para o público conhecer como que vocês estão trazendo essa eficiência e que ferramentas que vocês acabam utilizando no final do dia? Nós temos um desenvolvimento interno, né, da nossa plataforma chamada Cooper Place, né? É uma estratégia da companhia, então a gente está desenvolvendo essa plataforma já faz 2 anos, né? E vamos continuar desenvolvendo, então vamos colocar mais energia ainda nisso. Realmente nós vamos... O objetivo é implantar ela em todos os negócios, né? E ao pé da letra falando Cooper Place, o que é o Cooper Place, né? É uma plataforma que reúne tudo no lugar só, né? Da Cooper Cargo. Então a gente quer trazer toda a operação, o back-office, o administrativo, o financeiro, o cliente, o transportador, a interagir naquele ecossistema. Então hoje nós temos a plataforma que a operação utiliza, o aplicativo, temos o portal do transportador, o portal do cliente, né? Essas são as ferramentas que a gente conecta tudo isso. E por trás disso nós temos, obviamente, algumas plataformas, algumas ferramentas que fazem algumas integrações. A principal é a PayPass, que nós usamos, né? E também usamos OpenAI, APIs aí do modelo de linguagem da LLM, né? Então, assim, essa é a principal plataforma que nós utilizamos hoje, tá? Então, legal. A gente foca muito para não também ter muitas frentes, né? Porque, senão eu tenho... esse é um pouquinho, fazendo um gancho do começo que eu falei, né? Tem que cuidar um pouquinho com isso também, né? Porque você começa a fazer muitas frentes, né? E aí acaba que nenhuma resolve o teu problema, né? Então a gente resolveu apostar, né? 1 ano atrás aí na ferramenta, né? Estamos desenvolvendo. Hoje a equipe já está conseguindo atuar e entregar já resultado, né? Então nós estamos atuando hoje com a ferramenta da PayPass para fazer integração, conectar. Vamos falar bem, a grosso modo, o ChatGPT, né, nas nossas demandas e conectar isso com a nossa plataforma. E isso tudo nos gerou um resultado, né? Fora isso, sim, nós temos outras iniciativas, por exemplo, de democratização da IA, né? Então, para liderança. Então, são programas aí da transformação digital que a gente usa lá dentro para democratizar a IA. Porque tem muita gente, como o Júnior comentou, que, né, acha que a IA é somente o texto, né? Mas também vamos pensar aqui na realidade, né? Na prática, né? Tem gente que só vai usar mesmo isso. Sim. Né? Sim. Tem usuário que só vai usar somente isso mesmo, vai ter que aprender a usar. Exato. Né? Então, esse programa que nós temos lá, que é o Potencializa IA, nós escolhemos as principais lideranças e pessoas chaves de processo, onde a gente vai dar uma mentoria de 90 dias para que aprendam a utilizar. Primeiro que nós vamos dar acesso às melhores IAs do mercado, né? Enfim, da Meta, GPT, Cloud, Gemini, e vamos ensinar eles a usar, né? No seu dia a dia. Né? O como fazer para criar prompts de sucesso, como executar, o que perguntar, como subir uma planilha para análise, um PDF e tal. Então essas são as nossas ferramentas que nós utilizamos lá no nosso dia a dia. Que bacana. Legal. E até indo aqui já caminhando para os minutos finais, né? Mas trazendo um pouco a cara do futuro, né? Da parte da automação em tempo real aí com o IA.
Trazer mais um dado aqui também, né? O nosso time de marketing gosta bastante de trazer esses dados, são importantes. Super importante. Super importantes. Mas estima-se que até 2030 o mercado de IA e automação, né, deve crescer exponencialmente, contribuindo em até 15,7 trilhões de dólares no PIB global. É dinheiro, né? É uns trocados, né? Dá para fazer alguma coisa com essa grana. Mas aí as perguntas é mais aqui para ambos, aí o Júnior pode começar respondendo, por favor. Como vocês enxergam o futuro de automação em tempo real com o IA, né? E quais são as tendências mais promissoras que vocês acreditam que terão maior impacto nos próximos anos? Perfeito. Vamos lá. Olhando um pouquinho, né, de futuro. Hoje a gente está seguindo uma métrica de crescimento que está um pouquinho até fora do que a gente estava acostumado, né? Existe aquela teoria, né, de que a gente sempre duplicava, né, a tecnologia, a capacidade de processamento a cada 2 anos. Isso já caiu por terra esse ano, ou seja, a gente está hoje, pelo menos 2024, né, a gente está chegando aí próximo dos 10 vezes o potencial do que a gente tinha de processamento de 2023. Agora, energia que está sendo aplicada agora, que era um principal problema nosso, né, de como alimentar tanta inteligência artificial com energia, porque isso consome muito, gera muito custo, ESG e assim por diante. Então, um adendo que você falou de energia, e é uma pergunta, curiosidade, porque eu ouvi e eu fiquei espantado, que hoje o consumo de energia para a parte de IA e dados gira globalmente em torno de 12% do global. 12%. 12% da energia global é consumida pelos data centers que processam o IA. Acredito que seja muito verdade isso, hein? Daí a gente tem 12% de tudo que é produzido, a gente está somando daí todas as energias de onda e outras coisas que a gente tem, eólica, assim por diante. Sim. Mas a tendência é que isso ficasse insustentável em menos de 10 anos. Então, a própria Microsoft acabou partindo, né, para a parte, voltar um pouquinho mais, olhando para energias que têm um potencial muito maior, que daí ela foi, obviamente, para a energia nuclear. Fez um contrato muito grande, inclusive, com uma das usinas. Tem energia de onda, enfim, por aí vai. Mas a ideia é que no futuro a gente olhe um pouquinho mais para a inteligência artificial de forma que ela fique acessível. Como você mesmo comentou, o futuro não simplesmente não está na mão das pessoas que dominam tecnologia. A ideia é que no futuro a gente consiga deixar isso mais quase imperceptível possível. Como é a utilização do computador, como é a utilização do microfone que a gente está falando aqui, como é a luz elétrica hoje a gente usa, né? Enfim, o potencial disso esteja lá, né? Esteja lá, você às vezes nem sinta, né? Então, o potencial de você conseguir traduzir a inteligência artificial para o dia a dia das pessoas. Esse é o futuro. E eu enxergo também um pouco da inteligência artificial se misturando um pouquinho mais, é o que a gente está vendo agora acontecendo, ela se tornando muito mais presente nos gadgets. Ou seja, acabou de ser mostrado, né, o óculos, que é o Orion, né, o Orion, que a Meta vai lançar, né, nos próximos anos. Então, com inteligência artificial. Então, assim, ela está chegando tão próximo que ela não está servindo só para trazer ROI para as empresas, né, mas você não vai conseguir ser uma empresa sem inteligência artificial. Então, não é o quão diferencial você é, mas qual que é a tua capacidade de se manter no mercado sem ela. Né? Como eu citei até na palestra que vocês acompanharam, né, dos portos, não é se eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial, mas eu vou, com certeza, talvez estar menos preparado que alguém que conheça inteligência artificial. E não é conhecer de código. A inteligência artificial, como a gente vê hoje, como as pessoas acabam utilizando mais, é você saber perguntar. É a habilidade do futuro. O mercado de trabalho do futuro é saber perguntar, saber interpretar e saber se comunicar. Até esses dias eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que há um tempo atrás a gente ouvia, né, que o petróleo, que os dados eram o novo petróleo, né, do momento. Agora, na verdade, são as ideias que são no petróleo. Então, como é que se tem as ideias, sabe fazer as perguntas para usar da tecnologia. Então, é conhecer do negócio, é conhecer do que se aplica, né? Porque a tecnologia vai ser sempre um meio, né? Então, é bem importante esse tipo de coisa. E aí, Diogo, até para uma última pergunta aqui para ti, né? Nesse mercado na área logística, né? Automação em tempo real, com essa revolução dos processos. Mas ainda existem muitos desafios pela frente. Que inovações tecnológicas você acredita que terão um impacto significativo na forma como a Cooper Cargo opera?
Uhum. Eu acredito assim, não só como Copercarga falando, né? Eu acho que falando como um operador logístico, né? Uhum. Está em pauta aí, né? Uma pauta forte aí do 2030, né? ESG, sustentabilidade. Então, assim, só se fala nisso, tá? No mundo todo. Então, acredito que é uma pauta que está muito forte e vai estar cada vez mais forte, tá? Então, essa preocupação, por exemplo, com compensação de carbono, com emissão, com responsabilidade ambiental, com segurança, né? E a gente fala de ESG, lembrando que quando a gente comenta ESG, não é só a parte de sustentabilidade, não posso, né, poluir o meio ambiente. Não, você tem a parte social, né, que são as pessoas, você tem a parte de governança, né, então você tem uma transparência na tua gestão, né, e você ter a sustentabilidade. Então, assim, você tem que pensar na parte... Eu acredito muito na tecnologia apoiando essa questão, por exemplo, o Júnior comentou lá, visão computacional, né, câmeras em veículos, né, prezando pela segurança do trânsito, tá? Então, Sim. que é uma coisa que é um problema gravíssimo, a segurança no trânsito. Se for analisar, nosso trânsito é grave os acidentes. Pessoas, centenas de pessoas que morrem. Centenas, milhares de pessoas, né, que morrem. Será que se nós tivéssemos uma tecnologia que pudesse prever um acidente e tomar uma ação e evitar uma morte que seja, né, a gente estaria ganhando quanto com isso, né? Então, assim, isso acredito muito que vai avançar, tá? Já tem câmeras de bordo e tal, né? Mas acho que não está ainda aplicado a inteligência artificial que a gente já tem acesso. Então, é uma questão que precisamos olhar para isso, né? Como que a gente coloca a inteligência artificial nesse veículo de carga pesado, com 30, 40, 50 mil quilos, né? Trafegando a 80 km por hora, né? Então, assim, isso daí você tem que ter uma responsabilidade, né? Então, tem uma pessoa ali dentro, mas você pode ter um copiloto muito importante, que é uma inteligência artificial ali, garantindo aquela segurança, né? E operacional. Então, acredito que isso é uma vertente muito forte para o futuro, tá? Que vai mudar a forma da gente trabalhar, né? Que vai começar a selecionar um pouco mais o tipo de veículo que roda na estrada, né? O veículo que preza por menos emissão, que tem mais segurança, que é mais confiável, né? E que vai trazer um nível maior na nossa sociedade, né? Vai entregar uma evolução maior na nossa sociedade. Se não vier para agregar, não vinga, né? Então, assim, imagina que bom que é você sair para a estrada sabendo que, né, existem tecnologias ali cuidando da tua vida, né? Hoje não, né? Hoje a gente sai meio... sai viajar aí, mas, né, sendo bem sincero, né? Não sabe se não vai acontecer um acidente, né? Porque alguém pode dormir no volante, pode acontecer um acidente gravíssimo. Então, assim, tecnologia tem que estar ali, e eu acho que isso está andando um pouco devagar ainda, na minha opinião. Eu acho que deveria estar andando mais rápido isso, né? Acho que as montadoras deveriam estar pensando já de uma forma bem mais avançada. Já tem tecnologia para isso, né? Exato. Parar de ficar segurando tecnologia para poder, né, comercializar de uma forma diferente, né? Então, acho que tem que aplicar já as tecnologias que tem, já tem potencial para isso, né? Exato. Então, acho que isso é uma questão muito forte, questão de emissão, questão de segurança, né? Questão de veículos semi-autônomos, né, que já entra um pouquinho com a parte de segurança, mas também na parte de redução de custo, no sentido, assim, movimentação, por exemplo, de produto em plantas industriais, né? De CD para planta, né? É sempre o mesmo trajeto, operação dedicada, por exemplo. 10 km, pista dupla e tal. Será que não dá para a gente começar a fazer uns testes aí com veículos autônomos e tal? Já tem para carro normal, né? Por que a gente não começa... É uma questão de tabu, né? Um pouquinho, né? Mas o caminhão dirigindo sozinho e tal. Coloca um operador lá para monitorar, depois que você ganha confiança, né? Vai mudando isso, né? Mas é uma questão que eu vejo que vai evoluir muito, né? Então, eu gosto de estudo aí, né? Mas tem um estudo importante que diz que a inteligência artificial vai atingir o nível máximo, né? Parece que tem lá uma previsão, né? Que antes estava previsto que ia demorar mais, mas agora em 2030 parece que já está um nível máximo de inteligência artificial chegando a AGI, né? Em 2030, que vai atingir a AGI, exatamente. Estava esquecendo dessa palavra, dessa sigla. Mas tem um estudo que a inteligência artificial vai atingir o AGI. Hoje nós estamos no nível 2, se não me engano. O nível 5 seria o AGI, né?
Se eu não me engano é isso, né? O estudioso A AGI, disso, para né? quem não sabe, é quando a inteligência artificial ela absorve o nível mais geral possível, né? Então ela se torna uma inteligência artificial autônoma. Ela consegue tomar decisões Isso, e criar outros e pensar modelos e de criar. inteligência artificial. Que é o Então, último nível, né? É o último nível. Então, assim, para nós, que nós conhecemos até agora, né? Pode ser que surjam outros níveis lá na frente, né? Exatamente. Mas a princípio é isso. Então, assim, imagina nós usando isso na segurança do trânsito, Uhum. né? Para poluir menos o meio ambiente, né? Então, eu vejo assim que toda essa tecnologia tem que estar aplicada hoje na pauta do ESG, né? Aplicando na pauta do ESG, vai entregar resultado para a sociedade, para o nosso cliente e para as empresas, né? Então vai ser um mundo melhor se a gente realmente conseguir aplicar nisso daqui, né? Não, legal. Ainda mais quando a gente olha a nível Brasil, né, que a gente depende muito da malha rodoviária, né, para logística, né? Então, não só acidentes, a questão de eficiência, né, mas acidentes acho que o número 1 aí, cara, a gente tá falando de vidas, né? E aí isso, como você disse, tem muita tecnologia a ser aplicada. Então, como é que a gente antecipa, né? E eu sabia que 2030 a gente tá falando, são 6 anos, menos de 6 anos, né, gente? Já tá em 2030, então... 5, né, agora, né? 5 anos, né? 5, né? Entram muitos assuntos, né? Ética e, enfim. Depois Exatamente. esse assunto até para um outro podcast, mas quando você acelera qualquer tipo de tecnologia, você tem algumas implicações na sociedade, né? Tem. Qual que é o impacto disso aqui? Eu vou colocar, por exemplo, carros autônomos, mas o quanto... E o restante, né, da minha frota não está preparada para... vai dar um acidente, por exemplo, o carro autônomo ele está preparado para sempre diminuir as vítimas humanas, ou seja, ele vai jogar o veículo para o acostamento. Usando os materiais, ele não vai levar em Exato. consideração, né? Então, tem muita coisa, né? Social, a questão dos empregos do futuro, né? Como é que a gente vai ter uma transformação grande? A gente vai ter não vai ter aqueles 50 anos que a gente teve de trocar o cavalo pelo carro, né? Como foi devagar, né? Teve uma pausa. Então, tudo isso implica em mudanças, sendo ela política, sendo ela social, ou sendo ela até nos primeiros momentos até ética, né? Como esses dados estão sendo tratados, os dados que a gente está sendo monitorado, né? Até os dados dos próprios relógios, né? Tá monitorando a nossa saúde. Como é que esses dados hoje são armazenados? As Alexas quem tem que estão acesso? nas casas das pessoas, né? Exato. Então, assim, qual que é o nível, né? Até que nível eu posso dizer que seja aceitável e de que forma essas informações são usadas? Acho que esse é o principal ponto e é algo a se discutir no futuro, mas, obviamente, sempre pensando no bem-estar da população. Exatamente. E garantindo que as empresas e, obviamente, a estrutura social se mantenha lucrativa e a social, obviamente, que mantenha as pessoas tendo ali seus recursos mantendo a ética, mantidos, né? exatamente. A ética. Eu acho que é importante essa questão da ética que tu comentou, né? Então vai ter vários paradigmas aí que a gente vai ter que começar a lidar, né? E uma das coisas que as pessoas vão fazer, vou perder meu emprego e tal. O que acontece, tá? Eu não acredito que as pessoas vão perder o emprego. Acho que o emprego ele vai se transformar, o trabalho ele vai se transformar, né? Então não é que a inteligência artificial vai tomar empregos, mas uma coisa é certa. O que for manual vai tomar. Pessoas que dominam a inteligência artificial, essas sim vão tomar o seu emprego, entende? Então, assim, se você não conhece sobre isso, né? Se você não estuda, não lê, não precisa ser especialista, não precisa programar, mas tem que saber fazer a pergunta certa para ela para utilizar no dia a dia. Exatamente. Se você não sabe e entra uma pessoa que sabe, com certeza a pessoa que sabe vai ter uma vantagem. Né? Então, e isso agora está sendo uma vantagenzinha, né? Ainda talvez não é uma vantagem que talvez faça frente a um currículo, por exemplo, a uma experiência e tal. Mas eu vejo que daqui a alguns anos vai ser uma vantagem que realmente vai ser no nível assim. O cara que sabe operar uma máquina pesada lá no campo, lá, que é totalmente automatizada, com GPS, que tem que ser praticamente um técnico para operar, né? Se o cara não sabe, ele não consegue tirar a máquina do lugar. Exatamente. Acabou, né? Então, assim, é aquela mão invisível do mercado que vai empurrando, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? O cara quer ser resistente, né? Vai talvez ter um preço a pagar lá na frente. O cara que eu digo, né? Pessoas, empresas, sociedade em geral, né? Como um todo, né? Não, sem dúvida. Bom, gente, o tema está muito bom, né? Mas a gente está chegando aqui na nossa reta final, né? Eu queria agradecer muito aí
aos convidados, Júnior e Diogo. Sei que vocês tiveram que se deslocar, né? Pegar um pouco dos trânsitos aí que a gente quer resolver com o IA. Se tivesse IA, já podia ter resolvido, né? Mas muito obrigado. Olha aí, né? Um projeto. Aí, né? Até comentei com a minha esposa que tá aqui, que, como eu queria ter agora um carro drone, né, que é aquele que está sendo lançado na China, porque eu podia ter passado de Blumenau direto para cá, pousado aqui do lado, tinha resolvido todo o problema, né? Mas logo chega, né? Logo chega. Mas muito obrigado aí, Diogo, por ter vindo, por ter compartilhado os dados aí, super importante, né? E parabéns pelo trabalho que você vem conduzindo frente à Cooper Carga na área de inovação e tecnologia. Obrigado aí pela presença. Júnior, obrigado, cara. Você sempre traz aí bastante ideias, bastante insights importantes, né? Também acho que bacana aí ver o projeto que vocês vêm construindo aí no Grupo Supero. Sem dúvida, acho que conecta muito com o que a gente quer entregar para o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. Valeu, gente, obrigadão. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Ficamos aí, com isso a gente encerra o nosso 6º episódio do API Talks. Fique sempre ligado aí que a gente procura trazer muito sobre inovação e tecnologia. Um abraço, tchau, tchau.